Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que é muito recorrente, né? Um problema que a maioria das pessoas sofre, se ainda não sofre, vai sofrer, né? Ou já sofreu ou conhece pessoas próximas que passam por essa situação, que são problemas familiares, questões relacionais dentro do ambiente familiar. Inclusive tem um livro do Osho, como sempre, né? Que fala muito bem sobre isso, que é aquele que eu sempre recomendo, o Amor, Liberdade e Solitude. Tem uma parte do livro, mais pro final do livro, que ele fala especificamente sobre as famílias e sobre a proposta de solução que ele tem para as relações familiares, que é a vivência em comunidades, né? Muito interessante esse livro, já recomendei várias vezes e essa parte especificamente está totalmente relacionada com esse tema. Bom, gente, uma pessoa me escreveu falando de uma questão que ela tem com a irmã, uma relação muito complicada, de muita disputa, de muita competição, de muita briga. E ela se sente muito culpada, que ela estava me falando que esses dias a tia dela chamou ela para conversar e falou: olha, fulana, você precisa ficar amiga da sua irmã, porque a sua irmã te ama, a sua irmã quer o melhor para você, a sua irmã tem que saber da sua vida, porque afinal de contas vocês são irmãs, vocês se amam. E ela trouxe isso pra mim como uma questão e tal, falando que ela não sentia vontade de compartilhar a vida íntima dela com a irmã e que se sentia culpada por isso, porque ela percebia que as pessoas cobravam na família um bom relacionamento entre ela e a irmã. E, gente, é muito interessante isso, né? É muito interessante isso, né? Quando a gente nasce numa determinada família, obviamente que a gente já nasce sob a égide dos determinismos sociais, né? Então, como eu sempre falo para vocês nos vídeos que eu aprendi com o Osho, o ego ele é formado pelo social, pelos determinismos sociais, pelos protocolos. E aí tem uma regra assim: se fulana é sua irmã, você tem que amá-la. Eu acho essa regra muito engraçada, porque de onde tiraram isso, né, gente? Só porque existe um laço consanguíneo não significa necessariamente que exista um laço de afinidade, né? Que exista um afeto ali. Você pode amar aquele ser humano como ser humano, né? Da mesma maneira que você ama um estranho, que você ama, sei lá, que você exala amor incondicional pela humanidade. Mas essa coisa de tem que amar porque é sua irmã, como se o fato de ter um papel social ali te obrigasse a exercer o afeto é muito complicado, porque isso gera muita culpa nas pessoas, né? Eu inclusive já atendi pessoas, e não foi só uma, mais de uma pessoa, que falava assim: Gisela, eu não sinto afinidade nenhuma com a minha mãe, mas eu sinto muita culpa disso, porque as pessoas me obrigam a ter que falar que ela é uma pessoa incrível, que eu não sinto essa afinidade, né? Como já vi pessoas também falando que não sentem tanta afinidade com irmãos, ou com pai, com tio, e que sentem essa culpa, porque afinal de contas é pai, é mãe, é tio. Só que, gente, não é o fato da gente ter um laço consanguíneo que implica necessariamente num laço afetivo. Às vezes a gente não sente afinidade com aquela pessoa. A gente, muitas vezes, essa é a minha visão, que é uma visão espiritualista, eu acredito muito que a gente escolhe muitas das famílias que a gente quer reencarnar, das pessoas que a gente quer conviver, justamente para ter os aprendizados que a gente precisa ter, né, para desenvolver as percepções que a gente precisa ter. Mas se obrigar a sentir qualquer coisa por quem quer que seja, só porque aquela pessoa tem um vínculo familiar, é uma ignorância nossa, porque isso gera uma tensão muito grande, da gente se obrigar a sentir algo que nem sempre a gente sente, né? E aí quando essa moça veio com essa questão de que eu preciso compartilhar, minha tia me cobrou isso, que eu preciso compartilhar minha vida íntima com a minha irmã. Só que essa mesma irmã, que a tia dela estava querendo que ela compartilhasse a intimidade, era uma pessoa muito complicada, uma pessoa extremamente agressiva, reativa. Tudo aquilo que a irmã contava para ela usava contra a irmã mais cedo ou mais tarde. Era uma pessoa que, inclusive, quando a irmã tinha se separado do namorado, ela começou a namorar o namorado da irmã, meio que a irmã sentia que era por provocação, que era por disputa de poder. Enfim, gente, não é porque foi o que eu falei pra ela, eu falei: olha, não é porque ela é sua irmã que você tem que expor a sua intimidade pra ela. O vínculo familiar não implica em grau de afinidade alto,
né? Muito pelo contrário, às vezes é até o oposto, às vezes são justamente as pessoas da família que a gente tem mais questões de desafinidades que a gente veio aprender a transcender, a superar, a desenvolver a compaixão. Mas para desenvolver o afeto, para emanar amor por alguém, você não precisa conviver maciçamente com essa pessoa, abrir seu coração para essa pessoa, mostrar sua intimidade, sua vulnerabilidade. Como eu já falei várias vezes aqui em vários vídeos, né, gente, que eu aprendi com o meu coach relacional, o Ali Cravo, a gente tem que abrir o nosso coração para pessoas com as quais a gente tem afinidade, sejam elas pessoas com as quais a gente tenha vínculos familiares ou não, né? Eu acho que a afinidade transcende o protocolo familiar. Então, foi o que eu falei pra ela, se você não sente afinidade com a sua irmã, você não precisa expor sua intimidade pra ela, não é porque é sua irmã que necessariamente ela te ama, até porque dependendo do grau de consciência que a pessoa tá, ela não ama nem ela mesma, né? Então, quanto mais outra pessoa, aí tudo que você falar pra ela, por conta da ignorância do ego dela, ela vai usar contra você, porque ela não sabe agir diferente daquilo. Então, por que você vai ficar vulnerável para essa pessoa, se expor? Não é necessário que você faça isso para desenvolver afeto por essa pessoa. Você pode simplesmente fazer aquilo que eu sempre recomendo, né? Que é a cura à distância, enviar boas energias à distância, fazer uma oração para o mentor da sua irmã, depois faz uma oração para o seu mentor e envia amor à distância. E na hora que está tendo o convívio pessoal, de preferência você fala sobre assuntos que não são assim tão íntimos, tão profundos para você. Pergunta mais como ela tá, como ela se sente, procura ter uma troca amorosa, dá um abraço sincero quando é possível fazer isso, né? Emanar luz, emanar leveza naquele contato. Mas você não precisa falar da sua intimidade, né? Você não precisa expor a sua intimidade, porque eu sempre falo isso pra vocês, né, gente? Intimidade é uma coisa muito sagrada, né? Não é com qualquer pessoa que a gente pode compartilhar. Se a gente vivesse na quinta dimensão, onde a energia é maravilhosa, onde todo mundo se ama, né, onde não houvesse essa competição entre os egos das pessoas, a gente poderia se expor tranquilamente, falar o que a gente quisesse, não teria problema nenhum, porque estaria todo mundo vibrando nessa frequência amorosa. Só que se a gente ainda não vive nessa realidade, né, muito pelo contrário, né, gente, a gente vive numa sociedade competitiva, bélica, guerreira, então não dá pra você sair falando qualquer coisa pra todo mundo, né, não, mas a gente fala assim, mas eu não posso ter medo da energia dos outros. Gente, se a gente já tivesse se iluminado e se a gente não tivesse oscilação de sentimento, não teria problema nenhum a gente expor o que fosse, porque a gente não ia pegar nada de ninguém. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Que a gente oscila, que o nosso humor muda, que uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá tudo estrupiado, jogado pras traças, sentindo um lixo, obsediado, puleiro de egum, né? Então a gente oscila muito de humor, de sentimento. A gente não tem, a maioria de nós, pelo menos que não se iluminou, que tem um ego cheio de limitações, a gente não fica com um sentimento único, né? O dia inteiro, principalmente mulher, né? A gente oscila muito de humor, uma hora tá bem, outra hora tá mal, outra hora tá se sentindo bonita, outra hora tá se sentindo gorda, outra hora tá se sentindo feia, outra hora tá se sentindo triste, outra hora tá com medo de ficar sem dinheiro, outra hora tá com ciúme do namorado. A gente oscila muito de sentimento, porque afinal de contas a gente não se iluminou, então o nosso ego tem limitações, a gente tá aprendendo a integrar a sombra. Se a gente oscila de humor, quando a gente oscila, a gente pega toda aquela nhaca, aquela uruca que mandaram pra gente, né? Se você tá bem, você não pega, mas quando você oscila, aquela uruca tá prontinha pra entrar ali, né? Então, se você sabe que você oscila de humor, que você tem essa vulnerabilidade, então evita ficar expondo demais, ainda mais para uma pessoa que você sente que compete, que tem inveja, porque aquilo é o melhor que a pessoa consegue fazer de acordo com o grau de consciência dela. Então, manda luz, né, para os mentores dela, manda luz para os seus mentores. Mas, gente, eu acho super importante falar isso, sabe? Você não tem que nada só porque uma pessoa é da sua família, você tem que cumprir protocolos. Gente, essa regra social eu acho tão, assim, tão massacrante pra gente, né? Até já falei isso sobre esse tema no dia disso, dia daquilo, né? Que no dia das mães você tem que estar com a sua mãe, senão você é um filho ingrato, um filho incapaz de amar a mãe, né? No dia dos pais você tem que estar com seus pais, porque senão você é um monstro, né? No dia de não sei o que, gente, isso é
eu acho assim, isso tão sem sentido, né? Porque isso não tem nada a ver com afeto, tem a ver com uma imposição que alguém veio e falou de fora. Fala, você tem que fazer isso para demonstrar amor. Quer dizer então que o amor ele está associado ao fazer algo e não ao sentir algo. Quer dizer, mesmo que você faça algo e você não está sentindo nada, não tem problema, pelo menos você fez, né? E as pessoas viram e você foi um personagem daquele circo social, então tudo bem, porque você cumpriu o protocolo, mesmo não estando sentindo nada na sua alma, nenhuma vontade, nenhuma, enfim, nenhuma alegria na sua alma de realizar aquilo, e no entanto você foi, cumpriu o protocolo, fez, porque tinha que fazer, porque o bom filho faz isso, o bom irmão faz aquilo, o bom neto faz aquilo. Então assim, gente, a gente tem que sempre, isso que é o mais importante, e eu falo sempre isso nos vídeos, o que importa não é o que você faz, mas é como você faz. Por isso que os protocolos, essas regras alienantes, elas fazem com que a gente se desconecte muito da nossa alma, né? Então, por exemplo, essa menina com essa situação com a irmã, que ela falou que a tia foi muito veemente com ela e a tia falou, não é sua irmã, ela é sua irmã, você precisa amá-la, você precisa não sei o quê, porque ela é sua irmã. Não, você tem que amar alguém porque você sente amor por essa pessoa, né? E porque você é o amor. Então, quando você ama a todos. Você não ama alguém porque é a sua irmã. A relação não tem um condicionamento, né? Você tem que amar porque é o seu pai, porque é fulano, né? Não tem a relação não tem que ter uma etiqueta, um protocolo, um status, uma hierarquia. Tem que ser algo maior do que isso, que transcende esses paradigmas. Então vocês percebem, gente, como a gente condiciona o amor sempre a um relacionamento? O Osho fala muito isso naquele livro Amor, Liberdade e Solitude, né, que a gente condiciona as relações sempre a protocolos, né? Você tem que fazer isso porque fulano é não sei o que seu, você tem que... É sempre essas regrinhas que estão totalmente fora do sentimento, que estão totalmente desconectadas daquilo que a gente realmente é. Então não importa se é irmã, se é tio, se é avó, gente... o afeto ele transcende os paradigmas familiares. Até porque eu acho isso tão... Eu vejo muito isso as pessoas falando, né? Na mídia principalmente. Ah, se a minha família tá bem, o mundo pode acabar amanhã que tá tudo bem. Quer dizer, que raio de amor é esse que eu condiciono só a um brasão familiar? Né? Isso não é amor, né, gente? Porque o amor ele não está condicionado a pessoas específicas. O Osho fala isso. Quando você ama, você não ama alguém, você é o amor. E você exala o seu amor para uma pedra que está do seu lado. Você exala o amor para uma flor que está do seu lado, para um bichinho. Porque você é a encarnação do amor. Você não fala assim, ah, meu marido eu tenho que amar, minha mãe eu tenho que amar. Você não condiciona uma pessoa específica. Você não foca, porque você é completamente o amor. Você exala aquilo, você emite aquilo e você não fica selecionando quem você vai amar e quem você não vai, porque isso é uma coisa do ego, essa necessidade de categorizar, de rotular, né? Então por isso que é tão importante a gente meditar, né, e se conectar com a nossa verdadeira essência para sentir no nosso coração qual a melhor maneira de expressar afeto para diferentes pessoas e, acima de tudo, se livrar dessa culpa social terrível que muitos de nós nos colocamos diariamente de ter que cumprir protocolos para demonstrar afeto por fulano ou por ciclano. Se você não sente afinidade de ego para expor a sua intimidade para aquela pessoa, não importa que cargo social ela ocupe, não importa que cargo da hierarquia familiar essa pessoa ocupe, conviva de uma forma generosa, emane luz, né? Mas sempre respeite o limite, respeite o grau de afinidade, sem forçar uma barra para que tenha ali uma afinidade que não existe, né? Porque às vezes a gente quer forçar uma barra, né? Não só com familiares, mas com pessoas em geral. Às vezes a gente se sente culpado, talvez, por não ter tanta afinidade com aquela pessoa. A gente tenta forçar uma barra, tenta criar um vínculo e vê que não tem como, porque não tem liga, não tem afinidade, não dá pra ter uma comunhão real ali, porque o ego daquela pessoa, né, e o seu ego não estão preparados naquele momento da existência para desenvolverem uma relação generosa.
Então a relação acaba se tornando bélica, competitiva. Então, se é para ter uma relação desse jeito, a melhor coisa a fazer é se afastar, emana boas energias à distância. No momento em que você sentir que deve, né, que você sentir no seu coração que deve, você pode até tentar uma aproximação de novo com essa pessoa, mas assim, sem criar muita expectativa, sabe? Sem idealizar demais que aquilo vai ser maravilhoso, porque existe a limitação do ego. Né? Quando a gente tenta forçar uma barra com pessoas com as quais a gente não tem afinidade, a gente acaba saindo muito ferido do vínculo, às vezes a outra pessoa também, e acaba sendo um problema para os dois lados. Né? Por isso que, independente de ser uma relação familiar ou não, às vezes a melhor coisa que a gente faz é ver aquela pessoa de vez em quando a gente sente vontade no coração, quando a gente se sente intuído a ver, tem uma troca amorosa ali, depois a gente distancia para não ficar uma troca massiva, excessiva, né? Uma troca muito intensa demais, que acaba atrapalhando as duas pessoas pela falta de afinidade de ego. E, gente, se você puder, né, isso é uma recomendação que eu sempre dou para as minhas clientes, a melhor forma de você começar a desenvolver a sua própria energia, o seu espaço, a sua egrégora, é você ter um canto seu, mesmo que seja na casa da sua família, mas você ter um espaço seu, um templo seu, sabe, um lugar com a sua energia. Se você puder sair da casa da sua família o quanto antes, se você tem condições financeiras para isso, faça isso, para você ter o seu canto com a sua energia, porque por mais incrível e maravilhosa que a sua família seja, muitas vezes quando você vive naquele ambiente, quando você vê, você está mediunizando protocolos familiares que não são seus. Você está começando a se obrigar a fazer coisas que você não sente na alma, né? Por causa da egrégora que tem ali naquela família. Então a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é ter um distanciamento, ver quando você sente vontade, né? É conviver de acordo com as possibilidades, mas ter um canto seu, com a sua energia, com a sua vibração, para você poder montar ali o seu próprio templo, né? Onde você vai poder meditar com mais tranquilidade, onde você vai poder se conectar melhor com a sua energia. Claro, se você sentir no seu coração que deve seguir essa recomendação e que pode, acima de tudo, seguir essa recomendação. Gente, então essa é a minha sugestão para vocês de hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.